Pessoal, boa noite a todos. Satisfação para a gente. Vamos continuar a nossa conversa, que já estávamos tendo. Então, como foi dito, meu nome é Tiago. É um prazer para mim estar aqui. Para quem veio nas primeiras terças de cada mês, geralmente é o José Amaral que faz a palestra. Então, de antemão, já peço desculpas por ele não estar aqui fazendo, mas por questões pessoais ele não conseguiu estar e ele fez o pedido para a gente poder substituí-lo. Então, é claro que o Zé Amaral é nosso professor aqui. Por mais que a gente tente, a gente não vai chegar nem um pouquinho do que ele iria fazer aqui hoje. Mas a gente tenta dar o nosso melhor, e espero que ao sair daqui a gente tenha realmente algum conhecimento efetivado e que a gente vai colocar no nosso dia a dia do que nós iremos discutir. Tá? Então, a passagem que nos foi pedido para que a gente pudesse conversar aqui hoje, é a mesma que o José Amaral iria fazer, que é aquela fala de João: não acrediteis em todos os espíritos, mas antes provai se os espíritos são de Deus. Então, para a gente começar e contextualizar essa frase, tem que ser dito o seguinte: João disse essa frase para revogar, ele disse essa frase para revogar uma frase que já havia sido dita por Moisés há mais ou menos 1.200, 1.300 anos antes de Cristo, antes também do próprio João, que é aquela frase que Moisés vira e diz assim: olha, não evoqueis os mortos. Então pronto, aqui a gente tem um parâmetro: não evoqueis os mortos. A vida passa, o tempo passa, e João revoga isso. E é como se ele virasse e dissesse para a gente: calma, não precisa de ser tão rígido como Moisés foi. Não quer dizer que você não precisa de evocar espíritos, mas você tem que aprender a distinguir se esses espíritos são de Deus ou não. Essas duas frases, gente, essas duas passagens, elas vêm trazer para a gente uma consequência que é extraordinária. Porque tem muita gente que vira para nós, espíritas principalmente, e fala assim: gente, por que vocês acreditam em vida pós-morte? Isso não está na Bíblia. É claro que não é porque está na Bíblia que é verdade, mas a Bíblia conseguiu registrar isso. E muitas pessoas nos perguntam: na Bíblia ninguém falou em vida pós-morte, em reencarnação? Gente, eu não sei qual tradução que esse pessoal anda lendo. Porque, veja bem, um vem e proíbe a comunicação, e o outro vem e revoga isso. Não, pode, mas você analisa como é que é. Então, é claro, Moisés não ia proibir uma coisa que não podia acontecer. E são os dois direitos fundamentais de qualquer proibição. Quem é aí da área do direito vai saber disso. Para você proibir algo, a primeira, não se proíbe condutas impossíveis. Então, se proibiu é porque acontece. Ponto clássico. Uma mãe não vai chegar para uma criança de 5 anos de idade e vai virar para ela e falar assim: Aninha, você não pode dirigir o carro do papai. Não tem jeito, porque a menina com 5 anos ela já não vai fazer isso. Então, não se proíbe condutas impossíveis. E a segunda é: só se proíbe condutas nocivas reiteradas. Ou seja, só se proíbe aquilo que está prejudicando, que está fazendo mal e que é reincidente. Reincidente. Então, na época de Moisés, as pessoas procuravam as pitonisas, as sibilas, para se consultar sobre coisas ordinárias do seu dia a dia, coisas que nós hoje não fazemos. Então, anteriormente eles faziam, queriam saber se ia casar, se não ia, se ia ter filhos, se não ia ter filhos. O homem queria saber se poderia investir nesse negócio ou naquele outro, coisa que nós não fazemos hoje em dia. Ninguém procura espírito para fazer isso. Certa vez o Chico estava em Pedro Leopoldo ainda, antes dele mudar para Uberaba, com um sapato cheio de lama, numa estradazinha de terra, sujo até mandar parar. Lá ia o Chico, já tinha escrito alguns livros, a fama dele já tinha se espalhado. Para um carro do lado dele com a placa de Belo Horizonte. De lá de dentro sai um magnata, só abaixa o vidro, só chega a cabeça e fala assim: você que é o Chico Xavier? Aí o Chico, todo cheio de vergonha, todo sujo, vira para ele e fala assim: sou sim, senhor. Aí o homem só vira para ele, elevando os vidros, dá a ordem para o motorista sair e só fala assim: olha, se não conseguiu nem para ele, que dirá para mim?
Ainda é essa nossa ânsia de entrar em contato com o mundo espiritual para ser desvendado o nosso futuro, ou para ser nos dado vias mais fáceis de se viver, né? Então, essas duas comunicações, Moisés e João, vêm trazer para a gente essa certeza da imortalidade da alma e da comunicação com os espíritos. E isso tem consequências seríssimas para o espírito. Porque veja bem, se você chega na conclusão de que existe vida após morte, de que a vida, né, não se extingue depois que esse seu corpo acaba. Se isso não modifica o seu comportamento em nada, meu amigo, me desculpa, mas tem alguma coisa errada. Porque é claro que tem que modificar. Imagina você tendo a consciência plena de que você não acaba. Você não acaba. Gente, você vai ter que conviver com a sua consciência para o resto da eternidade. Sabe o que é isso? Você sabe o que é você ter que se tolerar o resto da eternidade? Então, se o ser não aprender a se amar, se o ser não aprender a se acolher, se o ser não aprender a auto-perdoar, ele está perdido. Ele vai sofrer demais da conta, porque é só ele com a sua consciência para o resto da eternidade. Então o camarada, ele tem que ter brilho, sabe? O camarada, ele tem que ter gana da vida. O camarada tem que ter essa certeza de que se ele vai estar com ele mesmo para o resto da eternidade, tudo que ele faz aqui, ele tem que fazer 100%. Não é mais ou menos. Você tem que se dar o sangue naquilo que você faz. Porque você vai ter as consequências de tudo que você está fazendo aqui. Porque é só você com você mesmo. Entende? Então o camarada, ele tem que aprender a se olhar no espelho, sabe? E gostar do que ele vê. Ele tem que gostar do que ele vê. Ele tem que olhar para ele no espelho e falar assim, nossa, mano, você seria meu crush. Entende? Ele tem que se olhar no espelho e falar assim, mano, eu te pegaria fácil, fácil. Entende? Porque o ser, ele tem que se acolher. Ele tem que gostar dele mesmo. É a sua relação com a sua consciência. E a outra é a sua relação com o seu corpo. Se você sabe que o seu corpo vai acabar daqui uns 50, 60, 70 anos, meu amigo, se isso não modificar a sua maneira de tratá-lo, também tem alguma coisa errada. Gente, nós nos apegamos, o ser, nós nos apegamos a coisas. Nós nos apegamos a uma camisa, nós nos apegamos a um tênis, nós nos apegamos a um vestido, coisas que a gente tem há 6 meses, 1 ano, nós nos apegamos. A gente não larga, não larga. Imagina um corpo físico que você vai estar com ele 70, 80, 90 anos. Como é que é essa sua relação com ele? Entende? Porque na hora que você desencarnar, o desencarne é tão somente você tirar o sobretudo, jogar para fora. Sabe quando você está com o sobretudo e você tira e ele cai? O desencarne é a mesma coisa. O camarada, ele sai do corpo assim, ó. Sabe na hora que você pega uma manga bem madura, você aperta ela e o caroço sai? É a mesma coisa. É a mesma visão. O espírito saindo do corpo. Aí imagina você saindo do corpo, olhando para trás, aquela massa cheia de carne, sem vida. Como é que é essa sua relação com ele? Se não se modificar, né, você tem que rever um pouco seus conceitos. É óbvio, se você sabe da imortalidade da alma. Então João, ele vem trazer essa frase para a gente, ele escreve ela na primeira carta de João, é uma carta generalista, ele não direciona ela para nenhum agrupamento específico, é uma carta generalista. E quando ele escreve, ele já está mais ou menos bem velhinho, já estava residindo em Éfeso, onde ele desencarnou, está bem velhinho já tinha passado mais ou menos 2 ou 3 gerações depois de Cristo, quando ele escreve essa carta. Ou seja, o clima das pessoas, sabe aquele clima inicial de amor, quando Jesus ainda estava entre eles, já estava começando a acabar, estava começando a esfriar, porque já tinha passado no mínimo 2 gerações depois de Cristo. Daí, isso esfria com o tempo, né? É que nem casamento, mesma coisa, né? Com o tempo isso vai se esfriando aos poucos. A Teresa d'Ávila, quando ela foi para o convento, né, ela não queria ir para o convento, o pai dela que levou ela obrigada, porque ela não queria ficar lá, então deu trabalho até mandar parar para as madres. Aí certa vez ela virou para a madre e falou assim, que ela não queria ir para o Carmelo, né, se penitenciar.
Aí ela virou para a Amada e falou assim, não, mas o Carmelo vai ser tão difícil assim? Aí a Amada vira para ela e fala assim, ô minha querida, fica tranquila, não, o Carmelo é que nem o casamento, o difícil mesmo é nos primeiros 50 anos, depois você acostuma, né? Depois você fica tranquila. É a mesma coisa, começou a se esfriar o relacionamento dos primeiros cristãos, aí as pessoas queriam ver o quê? Elas não tiveram contato com Jesus, o que elas queriam ver? Fenômenos, milagres, queria ver água sendo transformada em vinho, era isso que esses cristãos queriam. Aí João escreve toda uma carta e direciona para esse pessoal. Por quê? Porque quando você se predispõe a querer entrar em contato apenas com o fenômeno, meu amigo, você tem uma grande chance de ser enganado. Você tem uma grande chance de cair na mão de embusteiros. E João sabia disso muito bem, então ele escreve alertando o pessoal, gente, calma, não acrediteis em todos os espíritos, mas antes provai se os espíritos são de Deus. Quer dizer que tem espíritos que são de Deus e que não são de Deus? Claro que não, né? O que ele está querendo dizer é só que tem espíritos que já estão coadunados com as leis divinas e tem espíritos que ainda não. É só isso que ele está querendo dizer. Então essa frase de João é para trazer o pessoal para a realidade. Trazer o pessoal para o terra a terra. Aí o Kardec, na hora que pega o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, é onde ele analisa essa passagem, haverá falsos cristos e falsos profetas. Kardec vem dizer assim, olha, não peçais ao Espiritismo milagre nem prodígios, porquanto ele declara formalmente que não os produz. Não os produz. O que a gente mais tem é gente que vem na casa espírita e fala assim, achando, né? A pessoa vem achando que aqui vai resolver todos os seus problemas. Lê do engano. Na verdade é o contrário, aqui a gente aumenta os problemas. Porque quanto mais consciência você ganha de si mesmo, mais você ganha conhecimento daquilo que você fez errado para trás. Porque você já vai tendo maturidade emocional para lidar com essas imperfeições que você carrega. Então, na verdade, é o contrário. Quando você chega no Espiritismo, você tem uma expansão de consciência que, na verdade, a sua vida vai até ter uma sensação de piora. Uma sensação de piora. Mas que, no fundo, não é. É você começando a olhar para si mesmo. É você começando a se encarar as imperfeições que você carrega. Então, tem gente que chega aqui, achando que aqui vai resolver todos os seus problemas, né? Aí chega para a gente no atendimento fraterno, vira para a gente e diz assim, menino, já tentei de tudo. Nossa, já fiz de tudo nessa vida, já tentei resolver pelos métodos normais, né? Aí você olha para a pessoa, te chamou de anormal assim, né? Na cara dura. Mas você entende. E ela vira e fala, já tentei resolver pelos métodos normais, mas não tem jeito. Olha só onde é que eu vim parar. Aí ela vira para você, que é uma atendente fraterna, e fala, dá para resolver? Ah, e quando me perguntam isso no atendimento fraterno, eu adoro. Que eu olho e falo assim, dá não, senhor. Dá não, senhor. No máximo que a gente vai fazer aqui é te auxiliar a resolver. Melhor dizendo, no máximo que a gente vai fazer aqui é você entrar em contato com os instrumentos que você já carrega para resolver o seu problema. Porque aqui não resolve o problema de ninguém. Primeiro ponto. Não estamos aqui para resolver. Então, toda vez que o sujeito se predispõe a isso, se predispõe ao fenômeno, ele está abrindo as portas para que seja enganado. E é por isso que João vem trazer essa frase. O que a maioria de nós quer é uma formulazinha mágica que vem falar assim, filho, é só você fazer assim, assim, assado, que vai estar tudo certo, está tudo tranquilo. Nós queremos a maneira mais fácil. Aí lá na pergunta 553 e 554 do Livro dos Espíritos, fazendo uma síntese das duas, os Espíritos vêm falar assim para a gente. Esses Espíritos que ditam fórmulas cabalísticas, que ditam sinais, né, o objetivo deles é tornar ridículas as pessoas que neles acreditam. Tornar ridículas as pessoas que neles acreditam. Entende? Porque é isso que a gente quer. E eles falam mais.
Eles zombam da vossa credulidade. Zombam da vossa credulidade. Antes de ler o Livro dos Espíritos pela primeira vez, ainda não tinha conhecido a doutrina espírita, já tinha consciência da vida após morte, da reencarnação, mas ainda não tinha lido nada. Passei em frente a uma livraria, vi lá um livro, e estava escrito assim no livro: Como conversar com os espíritos. Aí eu, nossa, é esse. É isso mesmo. Vai ter lá uma dicasinha que é assim que eu vou conversar com os espíritos. Estava indo trabalhar na hora, liguei para minha irmã, falei, compra esse livro lá para mim. Né? Hoje eu tenho que ler isso. Cheguei em casa à noite, peguei o livro, devorei ele. 2 horas estava lido. Só que durante a leitura, tinha algumas coisas que eu achava meio estranho, sabe? Tinha algumas coisinhas assim que eu pensava, gente, esse negócio não está certo. Tem um trem errado aqui. Uma das coisas que o livro pedia para fazer, e era um livro mediúnico, hein, gente? Mediúnico. Uma das coisas que o livro pedia para fazer era o seguinte: quer conversar com o espírito? Quer. Simples. Você pega um dia na sua casa que não tenha ninguém, você esteja sozinho, tá? Então, sozinho. Você desliga todas as luzes da casa, fica tudo escuro. Você vai sentar na mesa de jantar, vai acender uma vela e vai evocar um espírito. Vocês já imaginaram vocês estando num jantar romântico com o espírito? Gente, é de um absurdo tão grande, mas é de um absurdo tão grande. E eu li aquilo e eu pensei assim, gente, tem um trem errado. Eu não vou fazer esse negócio, não. Deixei o livrinho lá quietinho e falei assim, vou estudar mais um pouquinho, qualquer coisa a gente volta. Graças a Deus me caiu o Livro dos Espíritos na mão. Graças a Deus. Aí na hora que eu cheguei nessas perguntas, 553, 554, aí eu, opa, olha aqui que beleza. Na hora eu já fui lá, rasguei o livro inteiro, que era para ninguém mais ler aquele livro, e joguei fora. A ânsia que nós carregamos internamente de entrar em contato com o mundo espiritual, faz com que a gente seja enganado. Facilmente. Facilmente. Então, essa vontade que cada um aqui carrega, que um espírito apareça para você, sabe? E te fale o que você deve, o que você não deve fazer. Isso aí, gente, é de causar um mal para o próprio espírito que vocês não imaginam. Porque aos poucos vai sendo incutido ideias errôneas na nossa mente e a gente não vai nem percebendo. Daqui a pouco você está fazendo atos totalmente esdrúxulos, fora do que a doutrina, por exemplo, nos diz que pode acontecer ou não, e você está tranquilo. E você ainda acha que está beleza. Né? Então os espíritos, nessas perguntas, eles vêm nos trazer para o terra-terra. Eles vêm nos trazer para o terra-terra de novo. E a ironia disso aqui tudo é que nós ansiamos para entrar em contato com eles, só que a grande ironia é que o mentor espiritual de cada um aqui presente está doido para entrar em contato com vocês. Essa é a grande ironia. O seu mentor espiritual, ele está todos os dias tentando te inspirar. Todos os dias tentando fazer com que você perceba o mínimo possível o que ele quer te dizer. Mas nós nos fechamos para isso. E uma das principais maneiras que nós fazemos, que nós nos fechamos para isso, é na nossa relação com o nosso corpo. Porque quanto mais você prioriza a sua relação com o seu corpo, em detrimento da sua relação com o espírito, cada vez mais você fecha as portas da percepção com o mundo espiritual. Então, um ser que prioriza demais ou que cai no excesso, na alimentação, no sono, dorme demais, no sexo, tudo isso são mecanismos que vai fazendo que você se trancafie cada vez mais no seu corpo. E a percepção de um mundo espiritual se torna cada vez mais difícil, justamente por causa disso. Beleza física, não é? Não quer dizer que não seja importante, é lógico que é, mas quando você não prioriza, porque é lógico que é importante. Beleza, por exemplo, claro que é. Eu estou aqui falando para vocês, mas se tivesse uma Gisele Bündchen aqui fazendo a palestra, né? Ou uma Marina Rui Barbosa, né? Eu estaria aqui na primeira fila olhando para elas. Né? Seria bem mais agradável aos olhos de vocês do que eu aqui falando. Então é claro que a beleza também importa. Só que a beleza, ela está circunscrita a um parâmetro do qual nós estamos inseridos. Então, ou seja, nós vivemos aqui num padrão de beleza que num outro
planeta é totalmente diferenciado. Totalmente diferenciado. Porque nós estamos numa faixa que nós priorizamos isso. Ou seja, um exemplo. Veja bem, nós enxergamos, nós aqui, humanos, encarnados, né, espíritos encarnados, nós enxergamos numa faixa que vai do vermelho ao violeta. É o que a gente enxerga. Então, todo o nosso padrão visível, a gente forma em cima disso. Vermelho ao violeta. Tem animais que enxergam em outras frequências, nós não. A cobra, por exemplo, enxerga no infravermelho, nós não. As abelhas enxergam no ultravioleta, nós não. Então, veja bem, você tem uma frequência de espectro visível. Vermelho, violeta, depois você tem ultravioleta e depois você tem raio-x. Raio-x. Então, veja bem, o nosso padrão de beleza é baseado nesse padrão de cores. Então, beleza, textura da pele, maciez da pele, brilho do cabelo, aquilo que exalta aos olhos. Né? Se a pessoa tiver cabelo, né? É lógico. Se não tiver, tadinho. Mas veja bem, nós criamos um padrão de beleza baseado naquilo que a gente consegue ver. Então, imagina se nós estivéssemos num local que a nossa frequência de visibilidade fosse no raio-x, por exemplo. O nosso padrão de beleza seria outro. Se a gente conseguisse enxergar com visão de raio-x, só muda uma frequência. Não tem nada de espetacular nisso. Né? Mudaria o padrão de beleza. Aí estaria aqui dois homens, conversando, passaria uma mulher, né, bonita, esses dois homens olhariam para ela e falavam assim, nossa, você viu que tamanho de fêmur? Uma beleza. Né? Aí o outro viraria e falaria assim, não, eu olhei, foi a curvatura da costela, foi uma coisa espetacular, porque o padrão de beleza seria outro. Então, modifica esse padrão, modifica aquilo que a gente define como isso ou como aquilo. Então, a sua relação com o seu corpo é que vai dizer, se você está aberto, se você abre as suas portas da percepção para ouvir o que o seu mentor tem para te dizer, ou se você se fecha. E aqui há um agravante, que é a disposição que o camarada se coloca para receber aquilo que é novo. Porque a grande maioria de nós se fecha para aquilo que é diferente, se fecha para aquilo que é novo. A gente fica apenas tentando confirmar as crenças que nós já trazemos dentro de nós. Isso também dificulta você receber, lógico, inspirações do seu mentor, porque ele vem te trazer algo novo. Você só quer reafirmar algo que você já acredita, não tem jeito. Tem um camarada chamado Tadashi Kadomoto. Só você digitar assim no Google que vai sair a pesquisa dele para você. Tadashi Kadomoto. Ele fez uma pesquisa espetacular. Pegou um monte de gente, colocou num PET scan, né, uma tomografia por emissão de pósitrons, para ver como é que funcionava essa questão de relação de estímulo nervoso, quando o camarada pensava ou quando ele tentava não pensar. Daí ele chegou na conclusão que o ser humano pensa, em média, por dia, 50 mil pensamentos. Todos nós, em média, temos 50 mil pensamentos por dia. Na hora que ele começou a estratificar esses pensamentos, ele chegou numa conclusão. 40% desses pensamentos, 40, ou seja, 20 mil, são coisas, é você pensando sobre coisas que nunca aconteceram. Nunca aconteceram. É você viajando na maionese. Você já viajaram na maionese? Você já pararam e ficar pensando em coisa que nunca aconteceu? Né? O carro que você queria ter, mas você não tem. A menina que você queria namorar, mas não namora. A casa que você queria ter, mas não tem. A faculdade que você queria fazer, mas não fez. Coisas que nunca aconteceram. 40% desses 50 mil pensamentos. 30%, ou seja, 15 mil pensamentos, 30% são sobre coisas do seu passado que você não vai poder modificar. Gente, é muita coisa. 70% de 50 mil. 35 mil pensamentos são sobre coisas que nunca aconteceram e coisas que você nunca vai poder modificar. Aí você vive nessa retroalimentação daquilo que você já viveu para trás. Como é que você vai estar aberto para o seu mentor chegar e te influenciar em alguma coisa? Não tem jeito. Ele chegou na conclusão que apenas 6%
é o aqui e agora, é quando o sujeito está no presente, é quando ele está ligado, é quando ele está ouvindo o que está sendo dito naquele momento, é quando ele está 100% de sua atenção naquele momento, apenas 6% dessas 24 horas, entende? Porque nós gostamos apenas de reafirmar aquilo que a gente já acredita. Agora lá nos Estados Unidos vai ter uma eleição, sem ser essa semana na outra, Donald Trump e Hillary Clinton fizeram uma pesquisa com os eleitores deles que foi espetacular, espetacular. Pegaram o eleitorado da Hillary Clinton, pegaram o eleitorado do Donald Trump, colocaram eles de novo num aparelho para ver o seu funcionamento cerebral. Na hora que eles pegaram aquelas pessoas que já iam votar no Trump, botaram lá um discurso da Hillary Clinton para eles. Gente, na hora que eles escutavam o discurso dela, o córtex pré-frontal deles estava todo ativo. Ou seja, eles estavam com o raciocínio aguçado. Então eles ouviam o que ela falava, eles criticavam, opa, isso aqui ela errou. E não, isso aqui está errado. Porque o raciocínio estava todo aguçado. Aí na hora que colocavam o Donald Trump para fazer o discurso, o que acontecia? O córtex pré-frontal diminuía a atividade e aumentava a atividade do sistema límbico, que é a parte do nosso cérebro que controla as emoções. Então, ou seja, os caras não estavam nem ouvindo o que ele estava falando. Não estavam nem ouvindo, porque a emoção falava mais alto. Então, toda vez que você já tem uma crença em algo, você vai em busca de informações que apenas reforçam aquilo que você já pensa. Essa é a grande dificuldade do espírito. É ele romper com o padrão daquilo que ele já acredita. Isso é que é difícil. Você ter coragem suficiente para colocar à prova que aquilo que você já acredita pode não ser verdade. Pode não ser verdade. Você consegue fazer isso? Esse é um dos grandes desafios do espírito. Um dos grandes desafios. É por isso que às vezes a gente vai para uma rede social e compartilha uma informação que a gente não checa a fonte. Não tem necessidade, meu. Se foi de encontro com o que eu já acreditava, para que eu vou checar a fonte? E a gente vai passando para frente aquilo que nós não sabemos se é verdade ou não. Aí na hora que você pega uma questão que nem a 642 do Livro dos Espíritos, e os Espíritos viram para o Kardec e falam assim, meu amigo, deixa eu te contar uma história. O espírito, o ser, ele tem que fazer todo o bem no limite de suas forças, porque ele será responsabilizado pelo mal que advém do bem que ele não fez. Nós somos responsáveis pelo mal advindo do bem que nós não realizamos. Meu amigo, se nós seremos responsabilizados pelo mal que vem do bem que a gente não faz, imagina de uma notícia que você auxilia e que você compartilha e que, por exemplo, desemboca no linchamento de alguém. 2014, morreu uma mulher em Guarulhos espancada. Foi espancada até a morte, porque um camarada pegou a fotinha dela, escreveu-se embaixo, sequestradora de crianças, e jogou na rede social. Simples. Aquilo replica, aquilo replica, aquilo replica, aquilo aumenta o ódio, os comentários vêm, daqui a pouco o pessoal pega ela na rua e espanca. A polícia não tinha recebido queixa nenhuma de sequestro naqueles meses. A mulher tinha um histórico invejável, nunca teve nada, e foi morta por causa de um boato. Checar a fonte das coisas. Checar a fonte das coisas. Os estudiosos dessa área hoje, eles chamam isso de viés de confirmação. O que é viés de confirmação? Aí dentro desse viés de confirmação tem algo que eles chamaram de filtro bolha. O que é o filtro bolha? É quando você entra em contato com uma informação, você faz uma bolha entre você e aquela informação que você não quer saber de mais nada. E você replica, e você replica, e você replica. Por que eu estou falando sobre isso? Simples. Porque se você hoje é um espírito encarnado, que não tem comprometimento com a verdade, com certeza você será um espírito desencarnado que também não tem comprometimento com a verdade. Simples. Simples. E o Kardec, no Livro dos Médiuns, ele vira para a gente e dá o tom. Ele fala assim, aqui é fácil. Como é que você diferencia a linguagem de um espírito? Né? Aquele espírito que é bom, ele vai só responder o que ele sabe. E ele vai virar e vai falar assim, olha,
Infelizmente, isso aqui eu não sei, não dou conta. Ele não vai se atrever. Só que um espírito inferior é aquele que se coloca a responder qualquer coisa. Na hora que o Kardec começa a fazer a escala espírita, aqueles que estavam lá na base dela, né, os primeiros, ou seja, os últimos, né, os piores, eram aqueles que achavam que sabiam mais. Então, os espíritos que acham que sabem mais e que respondem a tudo, é os que estão na base da escala espírita. É uma instrução que ele nos dá. Então, nós temos que aprender a pegar esse hábito de ter comprometimento com a verdade. Comprometimento. Porque senão nós causamos sentimentos de culpa nas pessoas. E o espírito, ele pode fazer isso também. Fiz um estudo há um tempo atrás, numa outra casa espírita. Chega uma menina para mim, depois do estudo, e diz assim: Tiago, me responde uma coisa. Respondo, se eu souber. Fui numa casa espírita e conversei com um espírito lá. E esse espírito virou para mim e falou que eu era culpada disso, disso e disso. E a menina na conversa começou aos prantos, né? E o choro vem, e o choro vem. E ela virou para mim e falou assim: Tiago, eu estou num sentimento de culpa, porque veja bem, o espírito falou que eu sou culpada disso e disso e disso. Gente, eu olhei para ela e falei assim: mas você acreditou? Ela virou para mim e falou assim: mas eles falaram que era o meu mentor? Era o mentor dela que falou isso para ela. Eu virei para ela e falei assim: chama esse mentor aí, vou passar um sabão nele agora. Chama ele aí. Gente, que mentor do Paraguai é esse? Isso não existe. Isso não existe. Espírito bom ou mentor, ele nunca vai aumentar o sentimento de culpa de alguém. Nunca vai aumentar o sentimento de culpa de alguém. Então eu virei para ela e falei assim: minha querida, tranquilize-se. Mas não era o seu mentor nem aqui, nem em nenhum outro lugar do mundo. Pode ficar tranquila. Então nós temos que ter esse compromisso. Nós temos que ter esse compromisso para que a gente não vá fazer uma reunião mediúnica, por exemplo, chegue em alguém que está buscando um atendimento e fale coisas para aquela pessoa que pode desembocar mais tarde nesse sentimento de culpa, sabe? Então, nós espíritas temos que ter esse compromisso com a verdade. Nós temos que ter esse compromisso. Aí o Kardec ensina como é que você distingue. Fácil. Simples. Ele diz assim: como é que você vai saber se uma mensagem vai ser boa ou não para você? Se você vai acreditar naquele espírito ou não? Fácil demais da conta. Ele diz assim: olha, não acreditais naqueles que vêm conversar com você e se vestem em pele de cordeiro, e que no fundo são ovelhas. Aqui o Kardec está parafraseando Jesus, mas que no fundo são ovelhas. Vós os conhecereis pelos seus frutos. E depois ele completa: porque uma árvore boa, ela não pode dar um mau fruto, e uma árvore má não pode dar um bom fruto. Então é simples. Se você quer aprender e pegar esse tato de diferenciar tudo aquilo que lhe chega, você tem que observar a obra que aquele agrupamento faz, a obra que aquele médium faz. Tem fidedignidade? Não tem. Como é que funciona? Como é que tem essa relação? Justamente para a gente não levar gato por lebre. Justamente para a gente não ser enganado. Entende? Porque com o tempo, nós vamos aprendendo a nos mostrar. E as pessoas vão se mostrando. Então, se elas vão frutificar ou não, só o tempo que dirá isso. Então, você tem que parar e observar. Você para e observa. É a parábola do joio e do trigo. Plantou joio e trigo junto. O que a gente faz? Espera. Aguarda. Deixa crescer junto. Porque depois você vai saber diferenciar. Você colhe o trigo e você queima o joio. Gente, nós somos assim. Nós aqui somos assim. E existe ainda muito joio dentro de nós que a gente não sabe que tem, mas que está aqui dentro. Está guardado. E que aos poucos a experiência da vida vai fazendo com que esse joio que está aí dentro vai aparecendo. Ou aparece o joio, ou aparece o trigo. E é assim que funciona. As experiências da vida é que vai determinar isso. Algum tempo atrás, eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina aqui no técnico de enfermagem do Hospital São João de Deus. E tem uma disciplina lá que eu dei que era saúde do idoso. Saúde do idoso. E lá a gente falava sobre a sexualidade na terceira idade. Né? Sexualidade na terceira idade.
Então falava para os meninos da questão da libido, diminui, não diminui, mas que o idoso pode ter a libido, que ele pode ter relação sexual. De repente uma menina, que estava lá ouvindo, ela parou, olhou para mim e falou assim, cara, então quer dizer que meus avós, eles podem transar? Eu virei para ela e falei assim, é claro, se eles tiverem libido, eles podem. Aí ela virou para mim e disse assim, não desfaça a imagem puritana que eu tenho dos meus avós, né? Para de falar, pelo amor de Deus, não desfaça essa imagem. Naquele momento, eu olhei para ela e eu pensei assim, nossa, ela ainda tem um preconceito ali dentro. Eu achava que eu não tinha, veja bem, hein? Dando uma disciplina de saúde do idoso sobre sexualidade. Então, eu achava que eu não tinha mais. O tempo passa, a vida passa, né? Eu já contei isso aqui no nosso pergunta e resposta. De repente, um dia, estava eu saindo da minha casa, meu pai vira para mim e fala assim, Tiago, onde é que você está indo? Vai demorar? E eu viro para ele e falo assim, não pai, daqui a pouco eu estou voltando. Aí ele vira para mim e fala assim, na hora que você voltar, traz uma caixa de camisinha. Eu já achei aquilo meio estranho. Meu pai está velho, com Parkinson, AVC, sequelado, e vai andar do quarto dele até no banheiro, ele demora meia hora, coitado, está numa decrepitude que só, e ele virou para mim, traz uma caixa de camisinha. Eu parei, voltei, virei para ele assim, eu não escutei direito? O que é mesmo? Aí ele virou para mim e falou assim, não, é isso mesmo que você escutou? Uma caixa de camisinha. Aí eu virei para ele e falei assim, o senhor vai fazer o que com isso aqui? Ele virou para mim e falou assim, senta aí que eu te explico. Eu, não precisa, pode deixar, pode ficar tranquilo, não tem necessidade. Mas, ou seja, era um joio que estava aqui dentro e que eu não sabia que tinha. Se eu não passar pela experiência para que esse joio venha à tona, ele ia ficar lá guardado. Ele ia ficar lá guardado. Nós somos assim. O que tem de joio aí dentro que a gente não sabe, meu amigo, e que a experiência da vida vai fazendo com que ele venha à tona. Então, para fora, ou vem os frutos. Você ainda está na fase de que vai vir joio para fora? Porque vai. E ele precisa de vir para que ele possa se transformar em perfeição. Emmanuel. O Emmanuel vira e fala assim, olha, o tempo age devagar e os propósitos inferiores se transubstanciam. O que ele está querendo dizer? Que aos poucos essas nossas imperfeições, esses nossos defeitos vão se transubstanciar, vão se tornar cada vez mais coadunados com as leis divinas. É isso que ele está querendo dizer. E a gente tem que ir num movimento para que a gente faça um ambiente cada vez mais propício para que isso aconteça. Para que isso aconteça. Então você quer avaliar um grupo? Quer avaliar uma mensagem? Avalie o médium, avalie a casa espírita, como é que é? Ele dá frutos ou não? Como é que funciona? Se não, meu amigo, se você já tem um pezinho atrás, se você vê que o médium fez alguma coisa ali que você não concordou, se cobrou pela mensagem, nossa. Gente, quem cobra para receber ou para ser carteiro do mundo espiritual, de antemão, você já tem que estar com o pé atrás. Falar assim, não é fidedigna a mensagem. Não é fidedigna a mensagem. Então você tem que avaliar o sujeito. Se ele dá frutos ou se ele não dá frutos. E aquele que dá frutos é aquele que já aprendeu a servir. A servir. É por isso que você tem que observar ele. Porque o fruto não é para alguém se alimentar. Então é aquele que aprendeu a servir o outro. Esse é o simbolismo da árvore que dá frutos. É do ser que aprendeu a servir. Porque é claro, nós estamos aqui para aprender a servir, não é para ser servido. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Porque se você só é servido, se você só fica no vem a nós, meu amigo, na hora que aquele que está te dando vai embora, você fica sem nada. Porque você não aprendeu a servir. Entende? Para eu servir um prato de comida, eu tenho que ter um prato de comida. Esse é o princípio. É por isso que Jesus falou que nós estamos aqui para servir e não ser servido. Se eu sirvo amizade, é porque eu sou amigo, é claro. Se eu sirvo fidelidade, é porque eu sou fiel.
Se eu sirvo amor, é porque eu sou amoroso. E se você só recebe, me desculpa. Me desculpa. Mas você vai ficar sem nada. Na hora que aquele que te dá vira as costas e vai embora. Platão dizia assim, olha, o amor está naquele que ama e não naquele que é amado. Fácil de compreender. O amor está no que ama e não no que é amado. Então, se você aprendeu a servir, se você aprendeu a dar frutos, vá. Mas vá com força. Vá com gana. Porque você vai receber pedrada. Porque você vai receber crítica. Porque as pessoas vão te apontar. Porque não é o que a gente costuma dizer? Não é só leva pedrada a árvore que dá fruto? Mesma coisa. E na hora que você começa a apresentar esses seus frutos, as pessoas vão começar a te olhar e te chantagear, criticar, inventar mentiras a seu respeito. Mas o sujeito que ele já está bem embasado e ele já sabe o que veio aqui fazer, ele não liga para esses pormenores. Não, são coisas pequenas, são coisas secundárias. Ele prossegue. O Emmanuel tem uma mensagem que o título dela é assim, olha, quem serve, prossegue. Prossegue. Apesar do movimento contrário, apesar das críticas, ele prossegue. E nós estamos aqui para aprender a isso. Nós estamos aqui para aprender a servir. Só por isso é que nós estamos aqui. Só por isso. Gente, era essa a mensagem que a gente tinha para trazer. Né? Peço desculpa ter cansado vocês todo esse tempo, né? Mas para mim foi uma satisfação, né? E foi um prazer enorme. Como vocês viram, a gente não consegue substituir o Zé Amaral, mas é o que a gente tinha para fazer. Tá? Muito obrigado, desejo que todos tenham uma boa noite, desejo que todos tenham pego um pontinho que seja dessa reflexão e reflitam por vocês mesmos, né? Porque o conhecimento ele só solidifica quando ele passa pelo nosso filtro, né? É o nosso filtro. Se você só escuta e depois não raciocina sobre aquilo, aquilo se perde facilmente. Então, se tiverem pego qualquer coisinha que seja de bom, meia-noite já está ganha. Tá? Agradeço a vocês pela paciência, tenham todos uma boa noite.